As atividades práticas, diferentemente dos cursos de advocacia e literatura, em cinema custam caro. São exigentes, tem mais ainda em 65, muito mais em 65 do que hoje, e obviamente não havia verba pensável no quadro da universidade em 65 para ter um equipamento e mandar comprar negativo e mandar negativo para revelar em laboratório, que não existia em Brasília, que necessariamente ia ser feito no Rio. Nunca nos fizeram abaixar a cabeça. O obstáculo foi sempre uma solicitação, foi sempre tomado como um desafio. Já tem algum jeito de responder, né? E nunca dissemos, bom, que pena, a gente gostaria de fazer, mas infelizmente não dá. O Nelson deu um curso absolutamente extraordinário, né? Que representavam todas as fases da composição de um filme até o fim da filmagem. Então ele partiu de um conto breve do Jacques Prévert, que era um conto muito factual, né? E esse conto foi roteirizado pelos estudantes, né? Vários estudantes fizeram roteiros diferentes, mas a disciplina do Nelson queria que se chegasse a um roteiro final, né, que não houvesse vários roteiros a partir daquele argumento. Se chegou a um roteiro final. A partir desse roteiro final, tinha que montar um plano de produção, tinha que montar uma cenografia, era uma ficção, tinha que prever atores, decorar diálogos, enfim, toda uma série de atividades, né, que eram necessários para entrar na filmagem. Em seguida se fez a filmagem, né, que durou 2, 3 dias, ou talvez um pouco mais, uma coisa assim. Então, esse curso prático foi feito assim. A única particularidade é que na câmara com a qual esse roteiro, baseado em Prévert, foi filmado, não havia película. Portanto, não houve montagem, né? Mas houve toda uma simulação prática. Quer dizer, o curso do Nelson não foi dado verbalmente, dizendo, existe a produção, para a produção é necessário fazer isso, fazer aquilo, existe a decupagem, antes de filmar você tem que saber que planos você vai filmar, onde você vai colocar a câmera. Nelson não fez isso verbalmente, ele deu um curso essencialmente prático, só que sem infraestrutura necessária, que era a película. Bom, essa foi uma das respostas, e é bom dizer também que a resposta dos estudantes foi ótima, né? Não houve nenhum desinteresse pelo fato de que não houvesse película na câmera, né? Os estudantes foram realmente até o fim, e foi um curso maravilhoso, né? Palimilho, Pompeu, e Nelson, e eu, e Lucila, todos nós sabíamos que nunca teríamos dinheiro para produzir, dinheiro vindo, né, da reitoria. As relações com a reitoria eram assim, absolutamente histéricas, né? E que isso não seria uma boa política, pressionar para obter alguns cruzeiros a mais ou a menos, né? Portanto, se pensou que a produção de um curso de cinema seria uma produção baseada em coproduções. O curso não produziria, o curso coproduziria, né? Isso tinha várias vantagens, né? E que primeiro o curso não precisava tanto de dinheiro, porque o coprodutor forneceria o dinheiro. Só que para que haja um coprodutor, era necessário que esse coprodutor se interessasse pelo filme, né? Então, nós pensamos o filme que pudesse ser realizado e coproduzido no curso como um filme que necessariamente abrangeria outras áreas da universidade e
da sociedade. Nunca pensamos que o filme deveria ser produzido apenas dentro do curso. Então, a primeira pesquisa que foi feita nesse sentido, aliás, no quadro do curso, a única, foi uma pesquisa de linguística sobre os falares em Brasília. Brasília, naquela época, era muito mais marcado do que agora. Tinha pessoas que vinham de tão diversos estados e que havia vários portugueses e sotaques e prosodias, etc. Então, foi feita por estudantes desse departamento de linguística e alunos de cinema foram associados para acompanhar a pesquisas. Mas isso era muito importante de não conceber a universidade como uma série de ilhas, mas sim como uma rede em que as atividades, os professores, os estudantes seriam interligados. Outro aspecto é que o Departamento de Linguística não tinha dinheiro, não tinha mais dinheiro do que nós. Então, onde achar dinheiro? Numa instituição que poderia se interessar por um tema como os falares português em Brasília. O universitário não é um professor que se fecha na sua aula, que se fecha nas suas pesquisas, que se fecha com seus estudantes, que se fecha no seu departamento. O professor é um professor que se liga a. Portanto, assim como nós tínhamos relações com o Departamento de Linguística, era tarefa nossa ter atividades fora do quadro da universidade e do nosso departamento. Então, muitos entre nós, entre os quais eu, damos aulas no curso integrado de ensino médio, que se chamava CIEM. E isso era concebido não para preencher buracos, mas como uma atividade do professor universitário que se dirigia ao ensino médio no sentido de fornecer informações através de disciplinas opcionais que não eram fornecidas pelo currículo do ensino médio. No caso, eu tive estudantes no médio, como o Ciodo Meirelles, o Djalma Limonge, que naquele momento, talvez não soubessem exatamente o que eles iam fazer, e recebiam essas informações de cinema, artes plásticas, música, etc. E uma outra coisa é que o professor universitário, ainda mais nessa cidade que estava nascendo, o professor deve estar ligado à cidade. E nós mantivemos semanalmente uma atividade dirigida, aberta ao público em geral, no cinema da W3, que era a Escola Parque? Cultura. Cinecultura, e que era composta do seguinte: uma palestra, em geral, do Paulo Emílio, às vezes de mim, uma projeção e um debate que seguia a projeção. Havia realmente um contato dos professores com a população, um certo nível da população, não é qualquer população que ia ao cinema, e a população que ia ao cinema respondia bem. Bom, o que acontece no fim de 65 com a demissão dos mais de 200 professores é que o corpo docente se esfacela completamente. Alguns professores não se demitiram. É necessário também que, eu não sei muito bem se há conhecimento dessa chamada crise, do que aconteceu, não é? Os professores da universidade não foram expulsos, nem a reitoria, nem os militares pediram aos professores saírem. Os professores saíram porque decidiram sair. Essa decisão foi tomada por uma reunião dos 11 coordenadores,
E a decisão que foi tomada naquela noite foi seguida pelo conjunto do corpo docente. Quem liderava esse movimento era o Salmeron, que é o coordenador do Instituto de Física, com a ideia, parece, que se o corpo docente dessa nova universidade se demitisse, haveria uma tal reação no exterior e por parte da Unesco que o governo brasileiro seria obrigado a repor o corpo docente.